Olá, terceiro ano, tudo bem? A tia agora vai orientar vocês quanto à disciplina de ciências, tá? Vamos falar sobre as plantas. As plantas são seres vivos, assim como os animais. Portanto, então elas nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Para produzirem seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol. Observe o esquema. Olha só, olha, sais minerais, gás carbônico, tá vendo? Ó? Oxigênio e luz do sol. É um giro, uma coisa dependendo da outra, tá? É igual nós mesmos, nós não precisamos de luz, do sol, precisamos de água, precisamos do oxigênio para respirar, não é? As plantas também é do mesmo jeito, elas não sobrevivem só de você plantar em um lugar e deixar, ela tem que absorver o alimento dela da terra e da luz do sol, tá? Ao produzir o seu alimento, os vegetais liberam oxigênio para o ambiente. Olha só, sabia que tem plantas que você não pode deixar dentro de casa? Então, porque ela é prejudicial à saúde. Às vezes, ela expõe uma toxina que vai fazer mal para o ambiente. Você respira aquela toxina e te faz mal também. As plantas são muito importantes, a gente tem que tomar cuidado e saber compreendê-las. Olha só, é, as plantas também respiram, é, assim como nós humanos. E na respiração utilizam gás oxigênio presente no ar, ok? Então as plantas também respiram, por isso que você não pode deixá-las presas dentro de casa, tá? Elas precisam do ar, elas precisam do sol, elas precisam do contato com os minerais, o que há na terra para mantê-la saudável. Aquela restos de animais torna adubo para a terra, para a planta. Os vegetais crescem diferentes uns dos outros. Olha só. Alguns crescem rapidamente, enquanto outros crescem bem devagar, levando anos para atingir o seu tamanho definitivo. Uns vivem muito, como o baobá, outros vivem pouco, como o milho, né? O milho ele cresce, aí quando saem as espigas e já está no ponto de serem retiradas ou colhidas, o milho, aquela planta do milho já não serve mais, já pode jogá-lo fora e replantar outros. Uns dão flores e frutos, outros só dão flores. Existem, deixa eu ler aqui no livro, que esse aqui ficou em falso, mas vocês têm o livro aí com vocês. Existem ainda os que não dão flores e nem frutos. Existem plantas que não dão flores nem frutos, tá? As plantas têm tamanhos e formas variados. Vivem em diferentes lugares e se reproduzem de diferentes maneiras. Existem as que vivem no solo, outras na água e outras que vivem sobre rochas e até mesmo sobre outras plantas. Tem planta que, por exemplo, na árvore, ela vem, brota aqui no, no tronco da árvore e vai crescendo, tá? Ela vai ali reproduzindo na própria árvore. Plantas terrestres. Agora a gente vai especificá-las, tá? Eu disse aqui que existe vários tipos de planta, né? Diferentes maneiras de plantas, não é? Que vivem em lugares diferentes. Então vamos ver as plantas terrestres. São aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias de que necessitam para viver. Olha só as plantas terrestres. Precisa do sol, precisa do adubo que tem no solo, que através de decomposições
de outros vegetais, de outras plantas, de animais, da chuva também que cai. Então depende de tudo isso, da própria natureza, tá? Para elas sobreviverem. As plantas aquáticas são aquelas que se desenvolvem na água. Elas retiram da água os nutrientes necessários para sobreviver. Olha só, tá vendo? As plantas aquáticas, elas se tirar da água, elas morrem. Mas na água, elas vão estar sempre bonitas, saudáveis. E ali, como disse o texto, elas tiram o alimento da própria água, ok? Para elas sobreviverem. Vamos lá? As plantas aéreas. Elas vivem em locais altos, apoiados sobre rochas, telhados, construções, ou até sobre outras plantas. Retiram do ar ou do meio onde vivem os elementos necessários para a sua sobrevivência. Olha só que lindo, tem as orquídeas, não é? As samambaias. Então, assim, são muitas plantas que de formas diferentes de viver. Por exemplo, a bromélia que cresceu sobre o caule de outra planta. Olha só que linda. No caule, elas ali brotam naquele caule, às vezes cai uma sementinha, no caule fica ali, elas brotam e desenvolvem ali no próprio caule da outra planta. As partes das plantas. As plantas são compostas de diferentes partes. A maioria é completa, ou seja, nelas se desenvolvem raiz. Olha só a raiz, tá vendo? Caule, o caule é isso aqui, ó, essa parte aqui da planta. Flores, frutos, as folhas, as sementes que caem, olha aqui, esse fruto aqui, pelo jeito algum passarinho veio aqui, né, comeu parte dela e deixou aberta, as sementes vêm, caiu até mesmo quando maduram muito, elas caem soltando as sementes na terra, onde vai nascendo outras, e aí vai reflorestando, não é? Nascendo outras e cada vez aumentando aquela espécie de planta. Assim como nos animais, cada parte da planta desempenha uma função que ajuda o vegetal a crescer e realizar as atividades necessárias à vida, tá? Então, essas partes aqui das plantas, por exemplo, a raiz, ela suga a água do solo, suga nutrientes do solo, as folhas do sol, do oxigênio, do, do, da chuva, eu disse, né? Do sol, o oxigênio. Então, ali, cada parte vai desempenhando o seu papel para que essa planta continue saudável e bonita, assim como nós. Nós nos alimentamos, cuidamos do nosso corpo para nos mantermos vivos, assim são as plantas. Raiz. A raiz é muito importante para as plantas, pois é por meio dela que o vegetal consegue fixar-se no substrato e dele retirar água e nutrientes essenciais à sua sobrevivência. Nas plantas aquáticas que flutuam, os sais minerais também são retirados da água pelas raízes. Agora eu li para vocês e quero informá-los. O que é substrato? Substrato são os minerais que a planta extrai da terra, a, os materiais orgânicos, como eu disse para vocês, que são restos de animais, restos de plantas, né? Então, esses são substrato, aquilo que a planta recolhe da terra, extrai da terra para seu alimento, tá bom? E agora, eu quero continuar com vocês aqui, olha. Nas plantas aquáticas que flutuam, sais minerais também são retirados da água pelas raízes. Olha só, isso aqui são plantas que são plantadas em rios, tá vendo? E os sais minerais são retirados dali, a sua raiz puxa lá de dentro para trazer alimento para o caule, para o seu tronco. As raízes são mais comuns. As raízes mais comuns são as subterrâneas,
que são fixadas dentro do solo. Algumas plantas apresentam raízes que crescem acima do nível do solo. São as raízes aéreas, comuns em regiões alagadas. O que acontece? A planta vai crescendo e a raiz vai ficando acima, tá? Acima do solo, ok? Vai ficando fora do solo. Existem muitas plantas que se vocês observarem, a raiz está acima, chamadas raízes aéreas. Plantas com raízes aéreas são comuns em regiões de encontro do rio com o mar, ok? Há algumas raízes que nos servem de alimento, como a beterraba, a cenoura, a mandioca. Olha só a beterraba aqui. Por exemplo, olha só a beterraba. A cenoura também vocês conhecem, né? Mandioca. Esses vegetais que a gente chama de raiz são aqueles retirados da terra, tá? Que quando você vai colher, eles não ficam por cima da terra, eles ficam dentro da terra, você tem que puxar e retirá-los, ok? Vamos lá. Caule. O que é o caule? Caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, as flores e os frutos. Tá? Olha aqui o caule aqui. Também é o responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e as substâncias produzidas nas folhas para as outras partes da planta. Ele pode ser duro e resistente, como o tronco das árvores, ou fino e flexível, como o caule da margarida. Observe a variedade de caules abaixo. Olha só. Isso aqui é bem sensível, né? Você pega, se não pegar com cuidado, você quebra. Agora, esse aqui já tem uma resistência maior. Olha esse daqui. Alguns caules são usados na nossa alimentação, como palmito, cana-de-açúcar, a batata inglesa. Também nós temos o caule do mamão, do pé de mamão, que a gente faz doce dele também, tá? Além de fazer doce do mamão, faz do caule também. Folhas. As folhas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária à sua sobrevivência. Olha só, tá vendo? Então, as folhas, ela absorve a luz do sol e transforma o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia para si própria. Já viu aquelas pessoas que estão fraquinhas, assim, bem debilitadas, talvez passou por um momento difícil, alguma doença, e aí você fala, não, vamos lá para fora para tomar um solzinho matinal, aquele solzinho matinal bem tranquilo assim, que não é tão quente. Então é saúde, o sol também é saúde. Você só não pode expor a ele quando ele estiver muito quente, ok? Vamos lá. Esse processo pelo qual os vegetais produzem seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Também é pelas folhas que as plantas respiram. As folhas geralmente são verdes. Isso acontece porque nelas há uma substância chamada clorofila, ela participa da produção do alimento da planta, pois é responsável por captar a luz do sol. Então ali ela vai dando cor, de acordo com a sua reação na planta, a folha fica mais clara, fica mais escura. As folhas, em sua maioria, são achatadas e podem ter muitas formas diferentes, é verdade. Flores, vamos lá? As flores são o órgão reprodutivo das plantas. É a partir delas que a planta poderá formar frutos e sementes. Suas cores e formas são um atrativo para os insetos, para os pássaros e outros animais que ajudarão na reprodução da planta. Muitas delas duram apenas um dia ou uma noite. Após serem fecundadas, secam e transformam-se nos frutos. Isso é muito interessante. São muitas folhas que transformam em frutos. Muitas. Nós temos, por exemplo, a do maracujá, né? E diversas outras. Da manga, sai as folhinhas, depois vem os frutos. Boa parte das plantas acontece esse processo das flores se transformarem em frutos. E por que está falando aqui que os insetos gostam?
porque ela tem, né, dentro de si um líquido chamado néctar, tá? Esse néctar, os insetos gostam por ele ser adocicado. Vamos para a próxima. Frutos, agora nós podemos deixar aqui de lado, não vai incomodar. Frutos. O fruto é a parte do vegetal que tem como função abrigar e proteger as sementes originadas da fecundação e do desenvolvimento das flores. Alguns frutos têm muitas sementes, como o melão, a melancia, a laranja e o mamão. Outros têm apenas uma, como o abacate, a azeitona, a manga, né? Olha aqui o abacate. Olha o mamão, tanto de sementes que ele tem. Os seres humanos e os animais utilizam vários frutos na alimentação. Alguns frutos são carnosos, isto é, com polpa, como a pera, pêssego, goiaba, entre outros. Enquanto outros são considerados frutos secos, como a vagem, nozes, castanha. E as sementes são encontradas na maioria dos frutos, os quais possuem cores, tamanhos e quantidades diversificadas. As sementes, quando plantadas em solo fértil, com água e sais minerais, geram novas plantas. Além das plantas serem reproduzidas através das sementes, ela pode ser também por mudas, né? Você tira uma parte da planta que está ligando ali um encontro delas, você tira, planta noutra vasilha e ela cresce, ela desenvolve, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos falar agora uma parte importante. Ah, tá lá em cima, não precisa de eu tirar aqui, não. Vou falar com vocês. Então, o que eu quero falar com vocês é sobre a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É um processo realizado pelas plantas para a produção do seu próprio alimento. Nesse processo, podemos entender que a planta retira gás carbônico do ar e energia do sol, tá? E através desse processo, a planta produz seu próprio alimento, constituído essencialmente por glicose, tá? Então, é a reflexo da luz através do sol, ela produz, faz aquele processo de retirada do gás carbônico e o ar e a energia do sol, e ali ela forma o seu próprio alimento. Isso nós chamamos de fotossíntese, ok? E essa é a nossa explicação de hoje. Espero ter colaborado com vocês. Qualquer dúvida, fale comigo. Beijo no coração.